O deputado federal José Priante, do MDB, é investigado por envolvimento no esquema de corrupção no Departamento Nacional de Produção Mineral no Pará. Ele indicou servidores que foram presos, acusados de cobrar propina para favorecer mineradoras no estado. O inquérito está em andamento no Supremo Tribunal Federal e apura também a denúncia de que o deputado seria o sócio oculto de empresas beneficiadas no esquema descoberto pela Polícia Federal. José Priante integra a chamada Bancada da Lama, parlamentares que defendem os interesses das mineradoras no Congresso Nacional. O Pará é um dos maiores produtores de minérios do país. O Departamento Nacional de Produção Mineral era o órgão responsável pela concessão e fiscalização da mineração no Brasil. As autorizações para pesquisar e explorar os recursos minerais no país eram responsabilidade do órgão que foi substituído pela Agência Nacional de Mineração em 2017. Empresas nacionais e internacionais de todos os portes atuam no setor que representa 4% do produto interno bruto do Brasil. Essa agência que cuida de todas essas etapas, da concessão da licença para pesquisa mineral e da outorga de lavra. O estado do Pará é um dos maiores produtores de minérios do país. Por ano, são 230 milhões de toneladas de minério de ferro que são retirados de jazidas paraenses e seguem de trem de Carajás, no sudeste do Pará, até o porto de Ponta da Madeira, no Maranhão. A superintendência do DNPM no estado foi alvo da Operação Grand Canyon em 2015. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União descobriram um esquema de corrupção que envolvia servidores graduados do órgão em Belém. Foram encontradas irregularidades em 67 processos minerários. É um esquema que envolvia muitos interesses econômicos, com empresas de grande porte, inclusive, e que tinha essa vantagem porque muitas vezes pagavam esses servidores. O esquema descoberto pela Polícia Federal funcionava da seguinte maneira: empresas que já tinham autorização para pesquisar uma área não conseguiam renovar o pedido para continuar o trabalho. Funcionários do órgão manobravam para impedir a renovação e liberavam as mesmas áreas, já mapeadas para concorrentes. Ganhava a empresa, ganhava o servidor, e só que se perdia a legalidade, evidentemente, e outras empresas que poderiam ter interesse nunca conseguiam, porque havia sempre uma rotina de se beneficiar algumas empresas. E muitas vezes isso era feito mediante acertos também. Em pelo menos um caso, toda a documentação de uma pesquisa de ouro na bacia do Rio Vermelho, em Curionópolis, desapareceu. Neste depoimento, um funcionário do órgão diz que medidas ilegais eram tomadas pelos superiores para direcionar essas áreas aos interessados. Eles também são acusados de cobrar propina para liberar processos de mineração. E em 2014, um funcionário do DNPM pediu R$30 mil para aprovar uma autorização. O servidor escreveu o pedido em um papel. Para emitir a licença, precisa de um valor político. A justificativa era ano de eleição. Na Operação Grand Canyon, foram presos o então superintendente do DNPM no Pará, Tiago Marques de Almeida, o procurador do órgão, Ricardo Araújo Lameira, e o ex-chefe do departamento, João Bosco Braga. Todos eles haviam sido indicados pelo deputado federal José Priante, do MDB. O aprofundamento das investigações levou ao surgimento do nome do deputado federal José Priante como envolvido no esquema de corrupção no Departamento Nacional de Produção Mineral aqui no Pará. Como ele tem prerrogativa de foro, a Justiça Federal encaminhou a denúncia para o Supremo Tribunal Federal, onde foi aberto inquérito para apurar a participação do parlamentar. A investigação descobriu que 5 empresas de Marabá beneficiadas pelo esquema pertencem aos empresários Félix Miranda e Sebastião Miranda. Nós fomos até os endereços em Marabá, cidade a 560 quilômetros de Belém. No primeiro endereço, funcionariam 2 empresas.
Eles teriam conseguido a concessão de áreas já pesquisadas por outras empresas para exploração de ouro e diamante. Outro prédio próximo ao endereço que temos como sendo da mineradora, esse aqui está fechado. Aparentemente funcionava um restaurante aqui. No lote determinado como o local onde deveria estar funcionando a mineradora Vegas Mineração Limitada e a Araguaia e Tocantins Mineração Limitada, encontramos um terreno baldio. Nunca viu funcionar uma mineradora por aqui? Não. Nem escritório de mineração? Félix Miranda é presidente do Comércio Varejista de Marabá, cidade com mais de 270 mil moradores. O filho dele, Sebastião, é sócio de 14 empresas, como este posto de combustíveis, ao lado do endereço onde deveriam estar as mineradoras Vegas e Araguaia. Félix também seria dono de várias empresas de comunicação, como estas em Belém. Pai e filho têm outorga de mais de 100 de canais de rádio e televisão em vários estados. Neste outro endereço aqui em Marabá, deveriam estar funcionando outras 3 mineradoras, a Zoar, a Orel e também a Luz Mineração Limitada. Mas na frente, na fachada, não há nenhuma inscrição. Mas uma em especial chama a atenção, a SKNet, que pertence aos mesmos sócios, o Félix Martins e o Sebastião Miranda, que também seriam os donos dessas mineradoras e da empresa de comunicação. Félix Miranda não respondeu ao nosso pedido de entrevista. O inquérito do STF também investiga se José Priante é sócio oculto das mineradoras de Sebastião Miranda, favorecidas pelo esquema do DNPM. José Priante é um deputado atuante em defesa das mineradoras. Ele integrou a comissão que discutiu o novo Código da Mineração. 35% do financiamento da campanha dele a deputado federal de 2014 foram bancados por mineradoras. O deputado também foi citado na Lava Jato. Recebeu recurso em 2014 para a campanha. Priante, sim. Priante. No depoimento do colaborador Lúcio Funaro, operador do ex-deputado Eduardo Cunha, José Priante é mencionado como um dos beneficiários do dinheiro de propina pago por empreiteiras que irrigaram as campanhas de deputados do MDB a pedido do ex-presidente da Câmara. O deputado José Priante nega as acusações e disse que jamais recebeu propina. Ele admitiu que conhece os empresários Félix e Sebastião Miranda, mas nega que sejam sócios. As defesas de Félix Miranda, Sebastião Miranda e João Bosco não se manifestaram. Também não conseguimos contato com as defesas de Tiago Marques e Ricardo Lameira.